Já pude assistir a nova obra Premonição 6, Laços de Sangue, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O novo Premonição conta a história de uma família que vive constantemente unida, mas que possui certas divergências. A avó parece estar desaparecida por alguns anos e o restante da família tem suas próprias vidas, suas próprias uniões, etc. Assim chegamos à nossa protagonista, uma adolescente que constantemente tem sonhos com sua avó, que pouco conhece, e que deseja saber o que são aquelas premonições, aquelas visões que ela vem tendo nos seus sonhos. Então ela parte uma jornada para tentar se entender melhor. Será que essas premonições que sua avó teve podem influenciar na sua vida e nos seus sonhos? Ou será que ela vai conseguir reverter tudo isso e parar uma série de eventuais casualidades em sua própria linhagem de sangue? Premonição 6 é um novo filme da franquia Premonição. Justamente é um filme que eu diria que tem um senso de grandiosidade. Como você pode perceber na sinopse até mesmo, ele vai falar sobre as questões familiares agora, né? Todas as premonições foram sobre amizades, etc. Esse vai ser sobre questões familiares e sobre a premonição antiga, né, da avó de uma certa família influenciar nela nos momentos atuais, né? Então, a neta tem esses sonhos recorrentes da premonição da avó dela. E ela não tem tanto contato com a avó, ela tem mais contato com os outros membros da família. E ela quer saber o que significam esses seus sonhos, né? O que eles podem significar, o que eles têm a ver com a sua própria vida, etc. Acaba por ser um filme que vai ser diferente dos outros, justamente até mesmo na proposta, mas que tenta reerguer os mesmos cânones dos anteriores. Aqui temos então toda uma série de significados diferentes. Enquanto nos outros filmes acompanhamos justamente o caos instaurado desde o início, aqui temos uma pessoa que conseguiu sobreviver à sua premonição por diversos anos. No caso, a avó dessa família, né? Essa premonição, que a personagem principal sonha, né, da sua avó, ela aparentemente ocorreu nos anos 60, né? Então foi há bastante tempo atrás. Mas, por uma série de eventos que observamos na própria obra, percebemos que a avó tá bem. Quer dizer, não tão bem assim, porque ela constantemente tem que evitar a morte, mas que ela tá bem. Ela consegue viver, né? Ela montou uma série de aparatos, uma casa justamente de sobrevivência à morte. Então, enquanto nos outros filmes temos mais uma série de mortes, né? Temos pouco enfrentamento com a morte, né? Os personagens pouco a enfrentam, né? Mas tentam fugir dela. Aqui nesse filme temos um enfrentamento à morte, então é uma nova segmentação da franquia. Ele pega e respeita os cânones anteriores, mas os transforma e os renova, né? Ao apresentar esse conceito do enfrentamento à morte. E aí, é claro, a franquia vai retomar os seus próprios temas, né? Aquela questão de aproveitar a vida enquanto há tempo, né? Porque a franquia é sobre isso. A morte vai chegar independente em que circunstâncias forem, mas aproveite a vida. Então ele vai retomar todas essas séries de eventos, só que com abordagens novas, né? Aqui tem todo esse enfrentamento. Então os personagens constantemente estão pensando em como não escapar dessa situação, mas enfrentar assim como a avó deles próprios enfrentou por tantos anos, né? Aqui temos uma espécie de personificação do elemento da morte, né? Porque eles tentam enfrentar ela quase diretamente, né? Então acaba por ser menos de uma fuga, né, como os outros apresentaram, e mais justamente esse combate. Esse combate, né, mostra um senso de desconhecido dos personagens. Os personagens estão num senso de desconhecimento total, né? Eles só tem essa figura da avó, que não é spoiler nem nada, é bem óbvio que isso acontece, acho que acontece com 15 minutos de obra. A avó morre de início, né, para mostrar, para segmentar a história, a narrativa. E os personagens precisam descobrir como que eles avançam, né, nas suas vidas, nas suas próprias conclusões. Como que eles fazem com que essas mortes não ocorram na família, né? Então acaba acontecendo isso. Os personagens agora vão tentar burlar a morte, assim como a própria avó deles fez, né, por tantos anos. E aí começa de fato o filme. O filme tem uma fotografia que revela isso muito bem.
tudo aqui observado, tudo bem, tem certos momentos que a fotografia é cintilante, muito colorida, muito energética, eu diria, muito bem feita, né? É um filme que tenta constantemente estabelecer um senso mais dinâmico, mais divertido, mais jocoso, que combina totalmente com a franquia Premonição. Mas tem certas cenas em que o ar está carregado com uma certa sombra cinza, que é notável que é uma referência à própria morte, e é o estado dos personagens com esse desconhecimento, né? Eles estão desconhecidos nessa névoa de pensamentos e nessa névoa de preocupações, né? Da própria família acabar, né? Porque só a família deles próprios está sendo atacada. E então tem todo esse senso de desconhecimento representado por essa névoa que certas instâncias toma, né, a fotografia do filme. Mas não somente isso, também temos essa sintetização da morte, né, em fotografia, ao perceber que esse nevoeiro representado, esse traço cinza, né, que está no ar constantemente em diversas cenas, é perceptível que é uma representação da morte, né, uma síntese da mesma, representada em tela por esse modo. Então, justamente, o filme retoma ainda mais nessa fotografia esse senso de batalha contra, né, esse fim definitivo dos personagens, né? A própria morte está ali representada por essa névoa que encobre eles e eles têm que enfrentar essa névoa de algum jeito, se destacar em meio a essa fotografia de névoas, né? Em meio a esse pó que está no ar. E eu acho muito interessante como o filme trabalha mais uma vez seus temas. Eu diria que facilmente aqui temos a melhor história, a melhor segmentação da narrativa, etc. É de fato um dos meus preferidos da franquia. Temos personagens aqui que não são estereótipos, eles são pessoas que poderiam existir em qualquer instância, em qualquer ambiente, em qualquer momento. Você percebe um certo senso familiar vindo deles, né? São pessoas comuns, diferente dos outros premonições, que se baseiam em estereótipos claros. Aqui somos apresentados a uma família rotineira dessa década, né? Uma família que vive em 2025, que tem assuntos de 2025, etc. É um longa que, justamente como todas as premonições, vai ser sobre sua era, né? Sobre sua época. Então, acompanhamos aqui 2025 mesmo. Toda a ambientação é baseada nos nossos tempos. É algo bem datado, sabe? Algo que justamente combina com a nossa realidade, com o que está sendo comentado, etc. Como todas as outras premonições. Assim como Premonição foi para os anos 2000, Premonição 3 mais com viés de 2010, etc. Né? Chegando a 2010, etc. Aqui, então, temos um filme datado. Datado não no sentido ruim. É um filme de nossa época, nosso período, que vai retratar ele da melhor forma possível, assim como todos os outros foram. Então, um filme que sabe se dialogar através dessa fotografia, que tem certos elementos contemporâneos, e sabe também se dialogar através dessa direção e narrativa, né? É um filme que agora vai ficar nas questões familiares, né? Quase como um longa do Ari Aster, ou coisas do tipo, algo mais psicológico e mais internalizado, né? Porque em vez de observar um grupo de amigos, né, sem laços familiares, aqui temos a culpa e luto do próprio indivíduo em relação aos outros, né? Tipo, uma morte ocorre. No caso da franquia, foram diversos grupos de amigos que morreram, então não tinha tanto senso de culpa, etc. Aqui tem um luto particular dos personagens, você percebe que tem muito mais camadas do que somente um grupo de amigos, né? Então é um filme que também tenta focar numa evolução, né, narrativa da própria obra Premonição. Ao mesmo tempo que o filme inova ao justamente mostrar esse senso de batalha contra a mortalidade e também toda essa discussão familiar e luto, e também sendo de fato um retrato de nossa época, o filme consegue se manter nas próprias instâncias que a franquia sempre estabeleceu. Então aqui temos muitas mortes, muitas engenhosidades para essas mortes também, muitos pontos de retomada da franquia, muitos personagens que voltam, não necessariamente em tela, em presença, alguns até mesmo em tela, mas eles voltam na alma do filme, né? Você vê ali que tem certas nuances de um personagem que se assemelham com outros, etc. É um longa que tenta homenagear toda a franquia em si, mas também estabelecer novos padrões para a própria. A narrativa, então, constantemente tenta se sensibilizar, né? Porque acompanhamos a vida de pessoas sendo lentamente destruídas. Então tem todo um senso dramático nessa obra, mas assim como as outras,
tem também o senso cômico. Então é quase um tragicômico que é apresentado em tela. Você gosta bastante dos personagens, dramatiza com eles, que é um ponto novo da franquia, né? Geralmente em Premonição nós não nos apegamos tanto aos protagonistas, mas aqui nos apegamos. Porém, ainda há o senso cômico que tem por todas essas obras, né? O senso jocoso. Personagens morrendo com as mais variadas mortes e as mais dinâmicas e nas mais translocadas possíveis. Então, de fato, acompanhamos muitas mortes não convencionais em um filme que dramatiza os seus próprios personagens, né? Chega a dar até certo aperto no coração a morte de alguns, mas o filme não deixa de perder essa graça constante, né? Em observar o que acontece com cada um na sua trama, justamente o ponto de cada premonição. Então, conforme eu fui observando essa narrativa, cada vez mais eu fui vendo pontos de foco desse novo que se assemelham aos antigos, mas inovações que eu gostei bastante, justamente por conseguir trazer o novo e dramatizar com ele, criar novas cargas emocionais para a própria franquia, né? Acaba por ser um longa muito mais emotivo, né, que os outros, mas também ele retoma o que os antigos foram e não tenta inovar. Essa é a graça e o charme de Premonição 6. Ele é Premonição e ele não tenta se vendar de outro filme. Ele somente adiciona ainda mais coisas e elementos a toda a franquia como um todo. Então, para Premonição 6 eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. É um longa que eu de fato gostei bastante. A produção muito bem feita, todas as mortes ali são dinâmicas, assim como uma franquia Premonição tem que ser. Mas também tem uma carga dramática, tem um senso de batalha aqui. Não é somente fuga em direção ao nada. Não, aqui tem um senso de história sendo construído nessa contrariedade dos personagens em aceitar certos destinos. Acaba por ser, de fato, um longa que vai renovar a franquia, mas ao mesmo tempo respeitar os anteriores. Isso mostrado tanto na sua fotografia, né, com esse senso de batalha em certas cenas, mas também a coloração estonteante em outras, e também com sua narrativa, que adiciona mais contexto, né, um contexto de luto, etc., um luto familiar, mas também vai tornar tudo isso jocoso, cômico e engraçado, quase até mesmo cartunesco. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!